Bom dia, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Tá frio aí? Aqui tá bastante frio. Amores, vamos começar o nosso dia de hoje. Hoje nós vamos fazer a nossa notas explicativas do Evangelho de Marcos, do capítulo 5. Oremos. Senhor Deus, que nesse momento o Senhor nos direcione, nos dê assim discernimento e sabedoria para que possamos ler as suas palavras e compreender os seus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, dando sequência, 5.1. O incidente ocorre... 5.1. Gerazenos. O incidente ocorre próximo a Gerasa, uma pequena cidade à beira-mar, distante da Gerasa Maior, Geres, que fica a 50 quilômetros do mar. O texto de Mateus 8:28 especifica que esta ficava na região de Gadara, uma igreja do século V, escavada em Curse, provavelmente marca a localização tradicional deste acontecimento na costa oriental da Galileia. 5.5. Ferindo-se. O objetivo dos demônios é destruir a pessoa criada à margem de Deus. A possessão demoníaca do homem fica evidente em seu isolamento social, em sua força sobre-humana e suas tendências autodestrutivas. 5, 6 a 7. O homem correu e prostou-se diante de Jesus. Isto pode indicar uma submissão involuntária dos demônios ao poder superior de Jesus, ou então que o próximo homem deseja ficar livre da influência demoníaca, ou talvez ambos. Em todo caso, o demônio imediatamente se apodera da voz do homem. 5.8. Tinha dito a ele. Tempo verbal do imperfeito no grego indica que Jesus havia ordenado mais de uma vez ao demônio saia deste homem, mas ele não tinha obedecido. 5.9. Legião é o meu nome. Uma legião era a maior unidade do exército romano e em força total tinha 6.000 soldados. Isto não significa necessariamente que havia 6.000 demônios no homem, apenas que eram muitos. 5.11. Devido à influência helenística, porcos cerimonialmente impuros não constitui nenhuma surpresa na região gentia de Decápolis. 5.13. O grande número de porcos que pereceram comprovou a alegação de que muitos demônios habitavam o homem. Verso 9. Se os demônios não conseguem destruir o homem, destruirão os porcos, outra parte da criação de Deus. Veja também nota Mateus 8:30-34. 5.15. O autora endemoniado está agora em perfeito juízo, isto é, agindo devidamente outra vez como um portador da imagem de Deus. Veja nota Lucas 8:35. Temeram. Veja nota Lucas 8:37. 5:18-20. Não o permitiu. Jesus não permitiu que o restaurado e agressivo homem, versos 15, se juntasse a ele. É possível que o homem estivesse pedindo permissão a Jesus para pertencer ao círculo mais próximo dos discípulos, que Jesus o deixasse ficar com ele. Lembra 3,14. Jesus queria que o homem restaurado fosse uma testemunha do poder de Deus em Decápolis, um exemplo no qual Jesus intencionalmente instruiu uma pessoa restaurada a proclamar o que acontecera a ela. Um contraste com o seu pedido de segredo em outros casos. Veja a nota 1,44, 5,43, 9,9. O povo judeu, o gentil de Decápolis, ainda não apresentava o mencionado perigo de entender erroneamente Jesus como Messias político ou militar, como era o caso na Galileia. Observe que a obra do Senhor, em 1,19, é descrita como sendo a obra de Jesus, no verso 20, indicando que Jesus compartilha a mesma natureza do próprio Deus.
5:21. Para o outro lado. Jesus volta para o lado galileu do mar, onde sua popularidade crescia continuamente. 5:22. Os leigos, que eram um dos chefes da sinagoga, presidiam os assuntos a serem tratados ali, incluindo a organização e o ensino nas cerimônias da sinagoga. A maior parte deles eram fariseus. O tempo grego foi encontrado em muitas inscrições da Palestina e por todo o mundo romano sobre sinagogas. Veja a nota Lucas 4,16, e a sinagoga e o culto judaico. O fato de que Jairo prostrou-se aos pés de Jesus demonstra sua real necessidade e sinceridade. 5:25-29. Enquanto Jesus está a caminho para curar a filha de Jairo, Marcos insere o acontecimento simultâneo da cura da mulher com hemorragia ininterrupta, versos 25-34. Veja a nota Mateus 9:20. Por conta da sua condição, ela está cerimonialmente impura. Compare Levítico 15:25-28. E não tem permissão para entrar na seção do templo reservada para as mulheres. Tampouco lhe é permitido estar em público sem tornar as pessoas cientes de que está impura. Ao tocar na roupa de Jesus, ela tecnicamente se torna cerimonialmente, ela o toma cerimonialmente impuro. Desculpa, aqui que foi. Compare Levítico 15:19-23. Mas Jesus é maior que as leis de pureza por seu poder. Ele a purifica em vez de ele mesmo se tornar impuro. Marcos 1:41, 5:41. 5:30. Reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder. Provavelmente indica que Jesus teve alguma sensação física em seu corpo, mas não simplesmente porque alguma pessoa lhe tocou, e sim por ser tocado como uma pessoa que tem fé que ele pode curá-la. 5:31-33. Quando Jesus perguntou: quem tocou a minha roupa? A mulher respondeu amedrontada e trêmula. O medo dela pode ter sido em parte porque, ao percorrer seu caminho atrás da multidão a fim de chegar até Jesus, teria tocado em muitas outras pessoas e assim as tomado cerimonialmente impuras. Levítico 15:19-27. Marcos novamente observa o tema do medo e mostra como ele conduz a fé. Ainda mais importante, a mulher experimentou profunda reverência por ser traduzido por ter medo ou ter respeito à referência, na presença poderosa do Deus que a curará. Ela prostrou-se diante de Jesus, declarou-lhe toda a verdade, o que testifica sua confiança e sincera gratidão a Jesus. 5:34, filha. Depois de ficar na periferia da multidão que cercava Jesus, a mulher encontra-se agora acolhida na família de Deus. Você foi salva porque teve fé. Pode sugerir tanto cura física quanto cura espiritual, pois o grego sozo pode significar curar ou salvar. Até a fé que a mulher tinha em Jesus para a cura física tornou-se, ao mesmo tempo, fé nele para a salvação do pecado. Compare nota Mateus 9:22, 5:35. Os versos 35 e 43 retomam o relato sobre a filha de Jairo, versos 22 e 24, mostrando o nítido contraste entre as palavras dos versos 34. Filha, você foi salva porque teve fé. E o fato de que agora a filha de Jairo já estava morta, a sua filha já morreu. 5:36. Não tenha medo, apenas creia. Mas, uma vez, Jesus define a fé como o antídoto para o medo. Compare 2:5, 4:40, 5:34. Diante da morte, este é o extremo desafio
para Jairo. 5:37, Pedro e os irmãos Tiago e João, apenas Pedro e os irmãos Tiago e João, apenas o círculo mais próximo dos discípulos recebe permissão para acompanhar Jesus. Compare 1:29, 9:2 e nota 3:16-17, 5:38-40. O fato de que os indivíduos estavam alvoroçados e chorando reflete profunda tristeza diante da morte. No entanto, algumas pessoas na multidão são prateadores profissionais, cuja presença era indispensável até mesmo nos funerais de pobres. Veja a nota Mateus 9:23. Em meio ao pranto, Jesus anuncia que a criança não está morta, mas dorme. O risco e a zombaria da multidão mostram que eles tomarão a declaração de Jesus literalmente. Compare Marcos 9:26. Supondo que Jesus não conseguia aceitar a realidade da morte, a criança havia realmente morrido. Veja a nota Lucas 8:55. Mas, da perspectiva de Jesus, a morte real dela é apenas um sono, mudando que todos saíssem. A multidão descrente serviria apenas para distrair. Veja a nota Marcos 6:5-6. De modo que Jesus permite que apenas os membros mais chegados da família da menina e seus seguidores mais próximos testemunhem o milagre. 5:41. Tocar em uma pessoa morta torna alguém cerimonialmente impuro. Levítico 22:4 e Números 19:11. Porém, mais uma vez aqui, nota Marcos 5:25-27, Jesus vence a impureza, pois a menina volta à vida. 2 Reis 4:17-37, Atos 9:39-41. Talita cumi. Às vezes, Marcos relata declarações de Jesus em aramaico, reforçando a qualidade de testemunho ocular deste relato evangélico. 5:42. O fato de que aqueles que testemunharam o milagre ficaram muito admirados não indica necessariamente fé em Jesus. Sem dúvida, alguns creram, mas outros permaneceram confusos. 5:43. Que ninguém o soubesse. Veja nota os versos 18-20, Mateus 8:4. E hoje nós paramos por aqui. Amanhã nós damos sequências aí no capítulo de Marcos, capítulo 6 de Marcos. E assim seguimos adiante. Quando a gente olha para esse capítulo, a gente vê toda a perseverança, toda a força, todo o discernimento que Jesus usou para não só curar, mas também demonstrar que Deus está sobre todos, que Deus cuida de todos, que Deus auxilia a todos os que assim que todos que têm confiança, né? Todos que têm fé, todos que perseveram na fé, mesmo não sabendo, né, o que terá lá na frente. Então, a gente vê muito o poder da confiança e da fé, como a mulher que tinha, né, a sua hemorragia, o seu ciclo, né? Hoje a gente fala que seria uma endometriose que aquela mulher tinha. Então, era uma endometriose bem avançada, né? E Jesus acabou curando aquela mulher. Porque às vezes não é o que a gente espera,
mas o que Deus deseja e almeja para nosso caminho, para a nossa vida. Amém? Que possamos assim confiar sempre, com sabedoria nas palavras de Deus e caminhar na sua presença. Amém? Senhor Deus, gratidão por esse capítulo, que possamos sempre estar na presença das suas palavras, que possamos estar em comunhão com Jesus. Abençoe a todos nós, que possamos caminhar, que possamos estar constantemente na fé para com os seus ensinamentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores. Uma ótima sexta-feira para todos nós. Até amanhã.